pastor Aparecido pediu para nós fazer a parte da pregação da palavra de Deus, e Deus nos ajudando, nós vamos falar que Deus cura com uma condição. Nós vamos ver que Deus, Ele tem tudo para nós, em termos de cura, de libertação, de bênção material e espiritual. Nós, como seres humanos, devemos descobrir a causa da enfermidade. Nós vamos ler alguns parágrafos depois, para nós compreender que algumas enfermidades, os médicos chamam de hereditário, passa de pai para filho, de mãe para filho, para filha, e assim vai. Dependendo da doença, quando você chega no médico, ele já faz um diagnóstico, o médico, pelo menos que ele tenha vontade de descobrir para fazer um tratamento certo, ele quer saber se seu avô, bisavô, ou mãe, ou pai, ou tio, qualquer parente que seja ligado em primeiro e segundo grau, que se chama, tem a doença que ele vai tratar de você. Isso nós vamos ver diante da Bíblia, que há demônios que ele não quer sair da família, em hipótese alguma. Ele aflige o avô, depois passa para o pai, para o filho, e assim vai seguindo a linhagem. Ele não quer sair da família. E o irmão Brana vai mostrar para nós que existem maneiras que nós fazemos que quebra esse elo de maldição que vem da nossa família. Outra coisa que nós vamos ler, eu vou tentar não falar tão alto como eu sou acostumado, para a gente compreender o que o irmão Brana, em dados momentos, ele orava para a pessoa e falava para a pessoa procurar um médico. Ele orava para a pessoa e falava para a pessoa continuar o tratamento. Nós vamos, se Deus assim o permitir, falar sobre esse assunto. Deus cura com uma condição. Se você deseja ficar em pé, por favor, a primeira leitura dessa noite, Atos 23, verso 1 ao 5, para você que está nos ouvindo e assistindo, e tem uma Bíblia ao seu alcance e deseja acompanhar a leitura, Atos, capítulo 23, o verso 1, e nós vamos ler até o 5. Eu agradeço a todos os irmãos que vieram, aos que estão nos assistindo, aos que estão nos ouvindo, e em especial ao pastor Aparecido por confiar o púlpito e este lugar tão sagrado para que nós possamos ocupar. Diz assim Atos 23, 1: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injúrias o sumo sacerdote de Deus, falando para Paulo. E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo, que no caso é o pastor, é o sacerdote. Bendito Jesus Cristo. Enquanto estamos na sua presença, juntamente com os meus irmãos, humildemente pedimos ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. O Senhor já tem nos animado, tem nos abençoado desde as crianças com louvores. Agora fala conosco através da sua bendita palavra, que não venha simplesmente uma palavra artificial na nossa mente, mas que isso possa ir aos nossos corações e trazer arrependimento, curas e bênçãos vindo da sua parte. Te pedimos isso para a glória do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos, por uns momentos. Olha essa leitura de Atos 23, verso 1 ao 5, para nós compreender o acontecido. Paulo estava para ser julgado, e com um certo tom de palavra, Paulo não sabia que o homem o qual ele estava discutindo era um pastor, assim dizendo, um ministro.
uma autoridade. Ele falou alguma coisa áspera com o homem, sendo um ministro, mandou ir bater na boca do Paulo. Chegou um lá e deu um tapa na boca, um murro na boca de Paulo. Paulo, na hora, a reação dele disse, parede branqueada, para não falar um palavrão. E maldiceu o homem, só isso. Quando alguém gritou, você está falando isso contra um pastor. Olha bem que nós estamos falando de Paulo, o escolhido de Deus, para ser o enviado para nós, os gentios, para trazer a revelação de quem Jesus Cristo é. O apóstolo escolhido para nós. Quando eles gritaram que ele tinha falado isso a um sacerdote, o que ele falou? Não sabia eu que você era um sacerdote. Senão, de maneira nenhuma, eu diria uma coisa dessa. Contra um servo, um pastor, por mais que estava errado. Nós vamos ver com a mensagem Mombrana, a mensagem Zaqueu, o homem de negócios. Mombrana diz assim, você sabe, na fila de oração, muitas vezes, enquanto prosseguimos e talvez fazendo uma oração, e algumas vezes um caso é mais sério do que o outro. Veja, Deus cura com uma condição, e pode ser alguma coisa na vida da pessoa. Eu não me importo com quanto de remédio o médico possa dar, eles nunca ficarão bem até que aquela coisa seja esclarecida. Vamos dizer, não importa se vai no médico bom, se ele vai internar, se vai fazer cirurgia, se vai gastar uma fortuna com o médico. Ele falou, não me importa. O médico não pode fazer nada, eles nunca ficarão bem até que seja esclarecido. Olha, se você foi ao consultório de um médico e falou que estava doente, e disse a ele os seus sintomas, e ele estava com pressa, ele provavelmente daria a você uma receita de algum analgésico, algum tipo, ou uma aspirina, que era o forte daquela época, né? Hoje é anador, lisador, essas coisinhas de dor. O médico estava só tentando se livrar de você quando ele te dá o remédio. Não importa se é particular, se é do SUS, se é de plano de saúde, quando ele fala, toma esse remédio por tantos dias, o irmão Branco está falando, ele está só tentando se livrar de você. Ele não está querendo realmente a tua saúde, nem te ajudar em curar. Ele está tentando se livrar de você naquele momento, porque ele não tem tempo. Ou por causa do dinheiro também, né? Tem mais gente na fila esperando a consulta, e os médicos ganham por consulta. Um verdadeiro bom médico, antes de te dar o remédio, diagnosticará o caso detalhadamente, até encontrar o que estava errado, e então aí sim vai te dar o remédio, mediante exames, e exame de sangue, e exame disso e daquilo outro, para depois te falar para você que remédio que é bom. Quando ele só manda você tomar um remédio, como tem alguns farmacêuticos que se diz médico, e mata as pessoas, quando não mata, acaba com a saúde das pessoas, porque o negócio deles é vender remédio, a pessoa vai na farmácia, olha, eu estou com e tal problema. Ele não fez nenhum exame, o médico, aquele enfermeiro, ou farmacêutico, seja quem ele for, ele é o dono da farmácia. Olha o tanto que nós é ingênuo, né? Olha o tanto que nós é ingênuo para falar que nós é ignorante, para não falar que nós é burro. Nós vai no dono da farmácia, contar para ele que nós está com dor, que nós quer comprar remédio. O dono da farmácia vive do quê? De vender remédio. Ele tem um carro bom, a caminhoneta, seja lá o que for, do quê? De vender remédio. Aí vai eu lá querer comprar remédio. Ele vai falar, não vou vender remédio, porque isso aí não tem necessidade. Um chazinho de hortelã é melhor. Você acha que vai fazer isso aí? Claro que não, irmão. Nós somos muito ingênuos quando vai numa farmácia, pedir para o farmacêutico dar uma ideia de que remédio que é bom. Ele vai receitar tudo quanto é remédio que ele puder te vender. E vai receitar do laboratório que paga mais, que dá mais lucro.
que ele comprou lá a 10, 15 reais, está vendendo a 80, 90, um vidrinho de remédio. Olha só o que o irmão Brana diz. E às vezes, nós encontramos pessoas indo nas filas de oração, através de toda a nação, nos cultos, eles vêm e pensam que o Senhor deveria curá-los bem ali. Tem gente que ele vem da casa dele confiante que ele vai vir nesse culto e nós vamos orar por ele, ele vai ser curado milagrosamente. Existe um caso ou outro que acontece, milagres. Mas há algumas coisas, talvez bem lá no fundo, e nós nos colocamos diante do Senhor até que Ele revele aquilo, ou aquilo que é. Há uma razão para todas as coisas, você tem que encontrar a razão primeiro, então, aí você pode vir e atuar aqui no altar e ser curado. Mas simplesmente, eu sei que tem algo que está me causando aquela doença, que claro que tem pessoas que eles sabem exatamente o que causa a depressão, ele sabe o que causa aquela doença que está nele, ele sabe exatamente da onde que surgiu aquela doença na vida dele, só que ele prefere o quê? Tomar remédio, do que ir lá na causa, prefere fazer tratamentos e cirurgias e tantas coisas mais, que a pessoa está na consciência, sabe aonde está o problema, sabe o que causou aquela doença, sabe de onde veio. Muita gente doente sabe, no médico não vai encontrar, quer ver outra leitura? Salmo 107, o verso 17, os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos, doentes, cheios de problemas. Os loucos, por causa da transgressão. Não é por outra coisa, não é por alguém falar, por alguém dizer, por causa da pessoa mesmo, por causa das suas iniquidades, são aflitos. E outra leitura, que está em 2 Reis, antes de nós continuar lendo a mensagem, 2 Reis 2, 23, 24. Irmão, toda maldição que tem na família, segundo a Bíblia, ela vem por alguma coisa que fazemos espiritual. Demônio de enfermidade não é coisa superficial, por isso que chama de remédio. Quando a pessoa toma remédio, remedia. Enfermidade é demônio, enfermidade é demônio que foi ordenado para afligir a pessoa. Enfermidade são coisas que no passado, talvez não a pessoa, vai ter gente que uma vez, eu lendo perguntas e respostas do irmão Brana, e a pessoa falou, mas como que pode então um bebezinho ter doenças no qual tem que fazer quimioterapia e tudo mais, com 3 anos, com 1 ano, com 2 anos, com 5 anos, pois ele não tem pecado? Não, deixa de ler esse livro. Esse livro diz assim, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Tem neto que está pagando pelo que o vô fez, o pai não se arrependeu, o pai sabe que aquela maldição está vindo na família, passou para o pobrezinho, está lá, ele vê perecendo, leva no médico, nem para parar, vou orar, vou jejuar, para descobrir a causa da enfermidade. Se descobrir a causa, é curado. Amém. Mas quer que o médico descobre? Você está achando que o médico sabe lidar com demônios? Você está achando que o médico sabe descobrir enfermidades escondidas, com pecados ocultos, com problemas a resolver que nunca resolveram? Não vai. O médico não vai descobrir. Olha o que diz em Reis. Para você que está na casa, aqui nós temos a tela que facilita. Nós podíamos arrumar um jeito, né? O Wesley é tão esperto, podia arrumar um jeito de quando é colocar na tela aqui, aparecer para quem está assistindo. Dá fácil fazer isso aí. Aí quem está assistindo pelo menos consegue ler junto com nós. Olha só, 2 Reis 2,
23. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, está falando de Eliseu, viu gente? Uns meninos saíram da cidade e zombava dele, e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Ele era carequinha assim, o profeta Eliseu. Já vinha do Elias, o profeta Elias era careca, o 99% dos profetas, todos careca. Não quer dizer que eu sou profeta, por ser um pregador, né? Aí já é hereditário, isso aí é coisa de família. Agora, dê uma olhada para você ver, o que eu quero que você entenda, não vou nem gritar para ver se nós conseguimos entender. Esses pobres garotinhos, não foi à toa, irmão, que estavam na praça brincando e do nada virou gritar o careca: ô careca, sobe careca, tirando sarro do Eliseu, porque o Eliseu tinha passado por ali junto com Elias, para você entender na onde que está esse acontecimento, e o Elias tinha passado o Jordão junto com o Eliseu para o outro lado, e o Elias tinha sido arrebatado em carro de fogo, e Eliseu voltou, e fazia 3 dias que os outros profetas falaram para Eliseu: Eliseu, deixa nós ir procurar o Elias. Ele falou: não adianta procurar, eu vi ele subindo em carro de fogo, foi arrebatado, vocês vão achar ele aonde? E de tanto insistir aqueles profetas, o Eliseu falou: pode ir, vai lá, vocês estão procurar. E procuraram e voltaram depois de 3 dias e não encontraram. Aí está vindo o Eliseu, passando pela cidade, ele não vinha insultando as pessoas. O que nós temos que ter um cuidado é que o pastor, o pregador, seja o nosso ou seja outro, não está insultando, não está te atormentando, não está perseguindo. O Eliseu estava indo dentro da cidade, mas o que acontece? Que pais e mães na casa, no mínimo, tinha feito piadinha do Eliseu. Da onde que 40 e poucos meninos na praça brincando ia tirar uma dessa de fazer piada de Eliseu? E virando-se para ele, o Eliseu, para trás, os viu, eles gritando: sobe careca! E os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque. Olha o que é improvável. Tenta concentrar para você entender, mas isso aqui não era, nunca veio lá da minha, o médico já pesquisou a minha linhagem. Não tem perigo de eu ter essa doença, não tem perigo de eu ter essa maldição. Da onde que ia surgir urso no meio da cidadezinha, no bosque? É improvável. Os meninos estavam criticando, nem está aí, mas não tem como alguém falar: viu, cuidado que tem urso solto aí. Naquela região nem urso tinha. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Os meninos foram devorados, estraçalhados por 2 ursas. Mas as crianças eram inocentes? Acredito que sim. Mas na casa deles, em vez do papai e da mamãe, por mais que não acredita mais no pastor, não acreditasse no Eliseu, não falasse nada de tirar sarro, de criticar, de ser careca ou deixou de ser, e de fazer piadinha, quem sabe não teria morrido nenhuma criança. Se eles tivessem continuado fazendo de conta que nem tinha visto o profeta, era melhor para eles. Por isso que essa Bíblia diz que para muita gente era melhor não ter conhecido essa mensagem. Para muita gente era melhor não ter conhecido esse ministério. O nosso pastor nunca jogou praga, que nem esse Eliseu fez aí, amaldiçoou os meninos. Irmão, não precisa. Não casse problema com o ministério de Deus. Não casse problemas com o ministério que é de Deus. Vai trazer dificuldade para a família inteira. Enquanto não tiver um acerto de arrependimento de verdade, parar, trancar aquilo ali, só vai aumentar o problema. Vai mexer, vai aumentar, vai mexer, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, até o ponto que a pessoa não suporta. E tem gente que é tão ignorante que ele morre, e morre mais gente da família, e ele não volta atrás, não é humilde de voltar e falar: meu erro está aqui. O médico não está achando, porque o meu erro está lá na igreja.
O meu erro está de eu colocar o dedo naquele ministério. O meu erro está de eu falar do pastor lá que eu nem conheço, nem congrego com ele. O meu erro está em falar do William Brana, falar da mensagem, perdi minha família. Não é humilde de voltar atrás, só Deus, tenha misericórdia de mim. Foi um momento de loucura, eu estava drogado, estava bêbado. Mas eu vou mentir para o senhor, porque eu nunca fiquei bêbado, nunca fiquei drogado, mas estava louco. Uma loucura me pegou quando eu toquei nesse ministério, porque se a pessoa não voltar atrás, o irmão Brana diz assim, ó, Deus cura com uma condição. E se a pessoa não procurar a encontrar onde está a maldição na vida dele, vai passar para a geração dele, para filhos. Se o filho e a filha é escolhido de Deus, é a pessoa que vai estar firme na fé, não vai causar dano na pessoa. O irmão Brana diz assim, para você entender aqui onde o irmão Brana está colocando esse parágrafo. A jovem se manter eu cheguei na manhã seguinte por volta das 2h, e lá pelas 5 meu filho me chamou e disse, o senhor conhece uma moça chamada Dindir? Eu disse, Dindir me parece familiar. Ele disse, ela disse que costumava tocar piano para o senhor. Antes do irmão Brana subir na plataforma, Dindir tocava o piano. Eu disse, não é o doutor Dir, o cirurgião aqui, o famoso cirurgião de Louisville? E ele disse, é ele mesmo, a filha dele está morrendo no hospital. Não quer dizer que você tem um médico, olha, esse aqui é sensacional, para cuidar da minha saúde. A saúde o médico tivesse, filho dele não adoecia, não morria, esposa, neto, ninguém morria da família dele. O médico morre. O médico famoso de Louisville, a filha dele morrendo, e olha o motivo, é ele mesmo, a filha do Jim está morrendo no hospital, o hospital San Antônio em Louisville, e o marido dela ficou sentado nos degraus o dia todo, e eu disse, eu vou tentar ir lá hoje, irmão Brana, e ele disse, ela não sabe que tem câncer, quando vira o irmão Brana, ela não sabe que tem câncer, não conte para ela. E finalmente naquele dia, quando eu entrei no quarto, uma bonita jovem, e ela costumava tocar piano lá para mim, quando eu estava no auditório. Quando eu estive com o povo do irmão Allen, aqui, o irmão Allen deixou este mesmo auditório em Louisville, esse auditório memorial, e o Dindir era a pianista da igreja Porta Aberta, a velha sinagoga. E então ela viu algumas das grandes coisas que o Senhor Deus tinha feito. Então ela contou para o seu pai, que é o médico cirurgião famoso lá. E ele disse, isso é pura psicologia, aquele homem só está lendo a mente das pessoas, ele só adivinha aquilo. E ela disse, papai, ele não pode adivinhar todas as vezes. Ela disse, não pode, todas as vezes ele adivinha, como diz, uma fila de gente, o irmão Brana contando o nome da pessoa, o número da identidade, o número da casa, nome da rua, a cidade, qual o motivo, falou, não pode toda hora ele acertar. E ele disse assim, esquece desse negócio. Então ela ficou noiva de um bom rapaz, estava indo para o seminário naquela época, e ela se casou e mudou para Rockford, Illinois, onde esse rapaz morava, e de um modo ou outro, ela tentou segurar seu testemunho, mas o rapaz foi trabalhar no serviço secular, e depois de um tempo quase se desviou do caminho do Senhor, e a moça teve um problema feminino, e ela foi para a casa do seu pai, ela sabia que ela precisaria de uma operação, ela achou, e ele achou nela um chamado termo médico assim, como eu sei que tem muitos médicos aqui, o irmão Brana falando, sentado lá no culto naquele dia, era chamado alguma coisa como tumor chocolate. Por dentro, quando ele tirou aquilo, deve ter derramado um pouco daquilo, e as células eram malignas, e ele fechou o local e prescreveu alguns raios-x e terapia. Então, quando ela voltou para casa, ela continuou tendo dor e complicações. Um ano depois, ela voltou para fazer histerectomia completa, e quando eles tiraram os órgãos, eles encontraram que o câncer tinha envolvido o colo e o útero, e não havia nada que pudesse ser feito, e eles tentaram outro raio-x de novo, e não adiantou. Então eles a levaram para o hospital e contaram a ela, e a moça estava morrendo, e ela cria no irmão Brana, era pianista na igreja, quem não cria era o pai dela.
O pai dela é que fazia pouco caso e criticava do irmão Brana. Era o pai da Jean Dirley. O marido dela sabia disso, então ele veio e pegou alguns dos meus livros, que a Jean tinha, e então ele começou a ir ao hospital lendo-os para ela. E quando nós fomos orar por ela, ela estava me contando a respeito disto, e eu disse: Jean, ele é um bom rapaz. Eu mantive segredo, porque eu sabia, ela não sabia que tinha câncer. Então, 2 dias depois, eles iriam fazer uma colostomia. Olha, antes de levar a moça, bem, eles me deixaram entrar e orar com ela. Outra coisa que nós vamos ver o que acontece com pessoas incrédulas dentro da tua casa. Ah, mas eu acredito, pastor. Olha só, eu entrei no quarto, o irmão Brana, e tinha uma enfermeira incrédula trabalhando no quarto na onde estava a Jean Dirley. Tinha 3 enfermeiras e cada 3 horas trocava. E assim que nós pôde se livrar da enfermeira incrédula e conseguir que ela fosse para o outro quarto, então a visão pôde vir. Enquanto tinha uma miserável incrédula dentro do quarto, a moça morrendo, o irmão Brana não conseguia nem ter visão. E nós oramos um pouquinho lá com ela e eu a vi. Ela tem cabelo escuro, e ela tem só 36 anos, e o cabelo escuro tinha se tornado grisalho, ela estava lá na visão com a cabeça branca, e eu disse: Jean, agora olhe, eu vou ser bem honesto com você, você teve nos cultos tempo suficiente para saber que eu não diria nada para você que não fosse do Senhor, a menos que fosse a verdade. E eu disse: Jean, você tem câncer. Ela disse: eu suspeitava disso, irmão Brana. E eu disse: essa operação, depois de amanhã, é uma colostomia, mas não se preocupe, eu vi pelo Senhor que você vai ficar bem. E ela se regozijou, aleluia. Não é que o irmão Brana orou ali e falou: está curada, Jean. Falou: você vai passar pela cirurgia, mas vai ficar bem. Então eu fui para casa. E no próximo dia eles iriam, no dia seguinte, quero dizer, eles iriam levá-las para fazer a colostomia naquela manhã, e eles tiveram que esperar alguns minutos depois de tê-la preparado, e assim por diante, prontos para ir, e ela teve aquela sensação normal que um ser humano teria naquela hora, e eles a levaram para o banheiro, e ela teve uma completa, normal evacuação. O médico ficou surpreso, e ele fez uma checagem. Na manhã seguinte, eles deixaram passar, cancelaram a operação. O doutor Umi, um especialista, muito bom cirurgião, amigo meu, iria fazer a operação. Na manhã seguinte, ela teve uma completa, normal evacuação novamente, e o pai dela, doutor Dir, me chamou ao telefone e com a voz entrecortada disse: irmão Brana, eu tenho sido um crítico do que você tem falado. Ele disse: mas eu sou um crente agora. Aleluia, você entendeu? A filha lá começou a melhorar e falou: tenho sido um crítico de você, irmão Brana, mas agora eu tenho sido um crente. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó ainda vive, Ele sempre foi Deus e permanece Deus, e nós sabemos que Ele é poderoso aqui, como em qualquer outro lugar, porque Ele é onipresente, onipotente, infinito, e nós sabemos que Ele pode fazer todas as coisas. Aleluia! A moça foi curada, nem passou pela cirurgia. Mas quando o pai dela, com a voz de choro, ligou para o irmão Brana, falou: irmão Brana, me perdoa, eu tenho sido um crítico do teu ministério. Irmão Brana não conta os detalhes, mas quem sabe, vão fazer assim. O médico falou: eu tenho falado que o que você conta aí é telepatia mental, é uma invenção, é um adivinho. Mas minha filha sempre defendeu, o irmão Brana disse que não podia ser adivinhação, tanta adivinhação certa. Isso para nós guardar em nossa memória, que das vezes, uma enfermidade que aflige por 1 ano, 2 anos, 3 anos, filho, filha, e a pessoa fica indo no médico, no outro médico, especialista, e gasta-se fortuna. Faz uma análise na vida espiritual, vê na onde você colocou a sua mão, na onde você colocou. Não estou falando em colocar modo de figurativo de dizer, aonde você tocou o dedo.
não vai bem em negócio, não vai bem em dinheiro, não vai bem espiritual, não vai bem na saúde, tem alguma coisa errada. Se somos filhos de Deus, tem alguma coisa errada em algum lugar. É hora de descobrir para desmascarar o Satanás. Se tem uma coisa que o diabo não gosta, é o pedido de perdão. Quando a pessoa fala, eu errei, foi aqui que eu errei, eu quero consertar aqui. O diabo não quer, ele põe orgulho, põe alguma coisa ruim na pessoa para ele nunca fazer. Porque ele sabe que o dia que a pessoa fizer isso, é libertação na hora, é cura, é bênção para a vida da pessoa. Vamos inclinar a nossa cabeça por um momento. Enquanto nós ouvimos essa leitura da mensagem e da Bíblia, meu Deus, Deus tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você, de nós. Há em pensamentos nenhum, nem por pensamentos, ir contra um ministério, ir contra um ministro, um pastor, diácono, a igreja do Deus vivo. Senhor Jesus, seja misericordioso com cada um de nós. Enquanto nós estamos com a nossa cabeça inclinada, olhos fechados, e você que está nos assistindo, outros estão nos ouvindo através da rádio, lá uma fagulha no teu coração, você sabe no que está mexendo agora, você realmente sabe aonde causou toda essa enfermidade, você sabe aonde causou todo esse desastre financeiro. Você sabe sim, não precisa de profeta para vir te revelar, não precisa de Deus me usar agora aqui para falar, é isso aqui o seu problema, você sabe. E você quer encontrar força para se livrar desse problema? Às vezes vai custar um pouco de vergonha na cara, vai ter que quebrar um pouco esse egoísmo, vai ter que voltar atrás de quem você não quer voltar para pedir, para fazer acerto. Talvez tenha que ser na igreja. E você quer uma oração para Deus te encorajar, não precisa você fazer isso hoje. Você pode orar, jejumar primeiro, falar, Deus, eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero a bênção, porque eu sou dizimista, eu sou ofertista, mas parece que não anda. Na tua mente você está encontrando agora o fracasso, o erro? Se tiver alguém assim, seja com a igreja, seja com o pastor, seja com a sua família, e se você quer uma oração, não estou dizendo que tem, se tiver alguém assim, levante a sua mão, eu estarei orando juntamente com você, para que Deus tenha misericórdia, para que chegue no lugar certo, para você falar, esse é o meu problema, esse é o meu erro, é aqui aonde eu estou falhando, é aqui aonde o inimigo está me amarrando, e eu quero força para acertar isso aí. Se tiver alguém, levante a sua mão e eu estarei orando por você. Senhor Jesus, mãos de pessoas sinceras e honestas se levantam diante do Senhor, pedindo por misericórdia, pois reconhecemos e sabemos onde está o erro. Agora pedimos ao Senhor, dê força, por favor, Jesus, para nós acertar esse erro, para o Senhor poder trabalhar livremente na nossa vida, com saúde, com bênçãos material e espiritual. Receba ânimo, força, vindo desde os altos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de nós nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter vindo a este lugar, e até amanhã, aqueles que podem vir às 9 horas da manhã. O último hino fica por conta da irmã Fabiana, poderia vir ali, um desses hinos que já é acostumado a cantar, e adorar a Jesus Cristo, enquanto a irmã Fabiana canta, e nós vamos se despedir um do outro. Nossos irmãos do YouTube, muito obrigado por vocês estar nos assistindo, Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Irmão Mauri Ferreira com a sua família,
a Isabel Machado, Deus abençoe, Delfina no Butiazal, junto com a sua família, muito obrigado pela audiência na rádio, no YouTube, Facebook, Instagram, Deus abençoe a todos. Pastor Aparecido Araújo, amanhã, se Deus permitir, estará aqui no tabernáculo para trazer ensinamentos da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai valer a pena nós vir nesse lugar, amanhã, 9 horas da manhã, com as crianças. Quem tem crianças, traz as crianças para a escolinha, e às 10 horas é com toda a igreja. Deus abençoe, um bom final de semana para todos nós, no nome de Jesus Cristo. Deus manda te dizer, meu filho, eu estou atento ao que estás passando. Eu sei que sentes incapaz, cercado de limitações. Não podes resolver sozinho os problemas teus. A noite só te faz sentir espanto e solidão, e o tempo de chorar baixinho pra ninguém te ouvir. O sono há muito já se foi, com tantos pensamentos vãos, mas saibas que eu também não durmo e velo por ti. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nessa aflição. Eu acho meio impossível pra te consolar. Não tem limite o meu poder, eu movo os céus em seu favor. Mas hoje, em lugar de choro, vou te ouvir cantar. A noite só te faz sentir espanto e solidão, e o tempo de chorar baixinho pra ninguém te ouvir. O sono há muito já se foi, com tantos pensamentos vãos, mas saibas que eu também não durmo e velo por ti. Meu filho, eu estou aqui pra dar um fim nessa aflição. Eu acho